Olá pessoal, bom dia! É isso aí, estamos hoje aqui na nossa live. Hoje vamos entrevistar o professor Natan. Eu já vou fazer o convite aqui para ele participar junto com nós aqui da live. Olá professor Natan, bom dia! Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. E eu gostaria de iniciar a live, assim, dando primeiramente uma gratidão, agradecer todo o pessoal que está seguindo o canal, todo mundo que está prestigiando o conteúdo. E a ideia principal é divulgar a ciência e trazer mais gente para esse meio acadêmico e assim de fazer um desenvolvimento melhor do país, né? E conseguimos avançar juntos na ciência. Bom, Perfeito. inicialmente, professor, eu gostaria que você falasse um pouco de você, atualmente, assim, o que você faz, assim, qual a sua área de atuação agora? Fique à vontade, Certo. por favor. Primeiramente, agradeço o convite, Alex, e te parabenizo aí pela criação desse canal, né? Eu vejo, assim, toda e qualquer forma de divulgação da ciência, de debate científico, de disseminação do conhecimento, tudo isso é muito válido, né? E você tem feito isso através deste canal que você criou, então parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Bom, falando um pouquinho sobre mim atualmente, tá? Bom, meu nome é Natan Padoim, sou professor da carreira do Magistério Superior na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. Tá? Então, eu atuo tanto na graduação em Engenharia Química quanto na graduação em Engenharia de Alimentos, né? Ministrando disciplinas. Atualmente, ministro Cálculo de Reatores 2 e Análise e Simulação de Processos. Né? Também sou docente permanente no programa de pós-graduação em Engenharia Química, o POSENC, onde atualmente oriento em níveis de mestrado e doutorado. E também ministro disciplinas como simulação numérica de fenômenos de transportes, engenharia e projeto de reatores químicos e fundamentos de química de superfície e catálise heterogênea. E atuo, obviamente, no Laboratório de Materiais de Computação Científica, né, juntamente com a professora Cíntia Soares, com o professor Humberto Biello, grandes amigos e grandes parceiros. Né? Eu vou falar deles várias vezes ao longo da live, certamente. Então, e no LabMac, nós hoje somos um grupo composto por aproximadamente 30 pesquisadores, desde o nível de iniciação científica até pós-doutorado. Né? Então, temos realmente hoje um corpo de pesquisadores bem interessante, bem significativo, robusto no laboratório. Né? Nem todos ficam em Florianópolis, né? Isso também é importante destacar, nem todos estão no campus sede, nós temos alunos em Criciúma, em Blumenau, alguns inclusive hoje em outros estados, mas todos fazem parte do mesmo grupo. Né? Então, somos dois grupos de pesquisa, nós temos dois grupos de pesquisa hoje no LabMac. Um se chama I2P, Inovação e Intensificação em Processos Químicos e Biotecnológicos, e o outro, Desenvolvimento de Novos Materiais a partir de resíduos sólidos. E os dois grupos estão, então, contidos, vamos dizer assim, no LabMac, Laboratório de Materiais de Computação Científica. Então, mesmo não estando no campus sede, no laboratório sede, fazem parte do nosso grupo de pesquisa, desse grande grupo. Perfeito. Eu vejo que você é um profissional muito ocupado, que tem diversas atividades concorrentes, né, que fazem junto, e está orientando e produzindo aí, servindo de exemplo para muitos profissionais e pesquisadores que estão em início de carreira, né? Mas falando em carreira acadêmica, profissional, eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes aí sobre a sua carreira, assim, como é que foi esse processo de chegada, assim, para se tornar hoje um professor aqui da UFSC? Como aconteceu isso, assim? Certo. Bom, eu acho que é importante remontar desde os primórdios, né? Falar um pouco sobre as diferentes etapas aí. Bom, eu sou original de uma cidade pequena aqui do sul do estado, né? De uma família
simples, assim, nunca tive, digamos, nunca tive uma vida de grande conforto, vamos dizer assim, no início, né? Que eu acho que é a realidade de muitos, assim, né? Eu acho que é importante também destacar isso, talvez para servir também como, talvez, motivação, inspiração, né? Que acaba sendo algo que, né, muitos podem também ter essa realidade, né? Eventualmente. Então, assim, eu saí de um lugar pequeno, de uma família humilde, simples e tal, mas desde do início, né? Então, desde as fases escolares, assim, eu sempre tive muito interesse pela área de exatas, por matemática, física, química, enfim. A engenharia química, ela foi, assim, digamos, sendo gestada, né? Principalmente mais no final lá do ensino médio, na época, né? Eu tinha muito interesse também em fazer química, né? Em algum momento lá, me passou também interesse em fazer psicologia, enfim, era um pouco eclético. Mas, ao final do curso do ensino médio, acabou convergindo para engenharia química, acabei tendo um pouco mais de noção do que a engenharia química era, enfim, despertou muito interesse, né? E, assim, obviamente, no início lá da graduação também não era fácil. Eu cheguei, por exemplo, trabalhava em supermercado enquanto estudava, etc. Né? Assim, arrumar prateleira, empacotador, essas coisas todas, né? Tudo, então, assim, para muitos anos. Enfim, eu acho que assim, acaba sendo razoavelmente comum no Brasil. Infelizmente, temos essa realidade. Então, fiz a graduação, né? E durante a graduação, daí me surgiu uma possibilidade que eu acho que foi bem interessante, assim, foi chave na minha carreira, até pela decisão que eu tomei depois, né, de seguir a pesquisa, de seguir a parte, essa linha de ciência, pesquisa e desenvolvimento, né? Que eu acabei justamente entrando depois de um programa de iniciação científica, e este programa de iniciação científica me abriu portas para uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, tá? Essa empresa acabou montando até um laboratório para nós, assim. Eu fui contratado inicialmente como técnico, né? Não era ainda formado, estava na graduação, então me dedicava ali à graduação e ao trabalho da empresa paralelamente. E isso resultou, por exemplo, no desenvolvimento de um protótipo lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Nós fomos até Natal, passamos um período lá, montamos um protótipo, operamos o protótipo. Possibilitou que eu tivesse contato com empresas, com o mercado em si, enfim, né? Tanto fornecedores quanto com empresas do setor público, empresas do setor privado, enfim, abriu horizontes, abriu minha mente, assim, em relação a possibilidades de pesquisa, desenvolvimento, de atuação, enfim, e me fez emergir, então, nesse ambiente, né? Do que é pesquisa, do que é desenvolvimento, do que é ciência, né? Então, acho que eu categorizaria essa oportunidade, essa experiência como sendo chave, tá? Neste meu processo, assim, de desenvolvimento profissional, tá? Porque justamente quando eu terminei a graduação, daí eu tinha ali em mente, muito claramente, que queria seguir a carreira de pesquisa, né? Sempre, assim, confesso que sempre tive muito interesse em aliar a pesquisa que se faz dentro dos muros da universidade, vamos dizer assim, com as demandas da sociedade, tá? Então, isso sempre me foi um norte, assim, também, sabe? Sempre tive esse desejo de fazer pesquisa na universidade, mas sempre também alinhado com o que a sociedade demanda, o que a indústria demanda, enfim, com o que acontece fora dos muros da universidade, né? Nos exige atenção, tá? Uma pesquisa mais direcionada para resolver problemas que existem na sociedade. Isso. Claro, muito bem. Então, né, desde o começo, então, foi nesse sentido, né? Então, terminando a graduação, tinha muito interesse, então, em continuar nessa linha. E, então, comecei num programa de pós-graduação em engenharia química, né? Então, minha carreira toda acabou sendo feita, assim, em termos
de graduação, mestrado, doutorado no próprio departamento de engenharia química, né, engenharia de alimentos da UFSC, onde eu fiz a minha graduação e depois mestrado e doutorado. Tá? Tanto meu mestrado quanto o doutorado fiz sob a orientação da professora Cíntia, com quem hoje eu sou muito orgulhoso em trabalhar, né? Junto, né? Então, assim, lá no meu mestrado a pesquisa foi já voltada para a parte de simulação, né? Então, lá no mestrado comecei a desenvolver essas habilidades, essas características, o que é a simulação computacional, quais são existem características específicas para isso que têm que ser desenvolvidas, algumas habilidades precisam ser desenvolvidas. Lá no mestrado eu tive essa oportunidade já, né? E, obviamente, isso foi amadurecido ao longo do tempo no doutorado, né? Enfim, e assim seguir. Então, em 2016, eu fui inicialmente professor substituto, tá? Eu tive, então, um tempo como professor substituto, não fui, assim... E como professor substituto, eu tive a oportunidade de ministrar algumas disciplinas que são muito interessantes também, como laboratório de engenharia química, né? Uma disciplina lá no final do curso, a oitava fase. Ela é uma disciplina muito, muito enriquecedora para os alunos de graduação. Ela é bem prática, assim, para despertar o interesse com a indústria, né? Muito boa. Isso. E análise e simulação de processos. Naquele período, o professor que estava ministrando essa disciplina estava fora, fazendo um pós-doutorado. E daí eu acabei tendo a possibilidade de, como professor substituto, ter ministrado essa disciplina. Certo. Né? Análise e simulação de processos. Então, em 2016, ao final do ano, né, então, eu acabei fazendo um concurso na área de reatores químicos. Né? Fui aprovado em primeiro lugar. E então eu entrei no departamento como professor efetivo, né? Sim, com relação ao concurso, até eu gostaria de lembrar que eu tive assistindo a sua apresentação, tanto de aula quanto a missão. Foi, assim, uma coisa muito, muito, muito boa, assim, e eu levo até hoje como exemplo para um dia participar e fazer um concurso seguindo essa metodologia que você utilizou no concurso. Foi excelente. Legal. Fico feliz de saber. Claro. Sim. Legal. Então, então esse concurso foi em novembro de 2016 e em fevereiro de 2017, então daí eu entrei como professor adjunto, né? Que é a primeira, digamos, a carreira do magistério superior também tem vários níveis, né? Etapas, de progressão na carreira. Então, se entra como professor adjunto hoje a carreira está estruturada assim, entra como professor adjunto A1, tem ali um período de estágio probatório, então entra como A1, depois passa para A2, e ao final do estágio probatório, então passa para C1. Então hoje, nesse momento, eu sou C1, né? Já terminei o estágio probatório, já estou efetivo no cargo, então C1. Então agora C1, C2, C3, C4, depois associado, e assim. É um longo caminho pela frente. Até titular vai um tempo, então. Vai um bom tempo. Certo. E durante esse processo, você teve bastante contato com a área de computação científica, simulação, modelagem, CFD. Essa sua experiência, então, ela iniciou durante o mestrado aqui na UFSC, durante o com mestrado. a professora, a doutora Cíntia Soares. Então. Isso mesmo. Durante a graduação, assim, também sempre foi uma área que me despertou o interesse, tá? Assim, digamos, disciplinas que envolviam software, eu realmente gostava muito e estudava muito, assim, sempre fui bastante estudioso, assim, nesse ponto, assim, minha bandeira também, que também é a bandeira compartilhada pelos colegas, né, professor Sim, professor dela, que o trabalho, a dedicação, né, o esforço, isso tudo assim, é fundamental e isso traz recompensas, né? Então, assim, também, né, falando um pouquinho nesse ponto, assim, realmente eu sempre fui muito estudioso, assim, procurar ver além daquilo que era dado em sala de aula, sabe? Assim, acho que é uma característica de todos nós que vamos para a carreira acadêmica, né? Então, não me faltava só na sala de aula.
estudava bastante mesmo. E gostava muito, mesmo na graduação. Eu lembro que na época a gente não tinha ainda na graduação simulação macroscópica de processos, né, simuladores macro. Hoje é dado, e curiosamente eu dou essa disciplina e uso essas ferramentas em sala de aula, mas na época não tinha nas disciplinas isso. Mas eu lembro muito bem que eu baixava Aspen Plus, Pro2, enfim, software de simulação macro, porque eu tinha muita curiosidade, simulação do processo, fazer lá um motorzinho, conectar com uma coluninha, fazer um reciclo, enfim, coisas que nem eram dadas em disciplinas, assim, mas realmente me despertavam muito interesse. Só que, obviamente, assim, não houve naquele período o desenvolvimento de um conhecimento sistemático, vamos dizer assim. De fato, assim, a sistematização do conhecimento, onde a coisa começou a consolidar, começou a sedimentar, foi no mestrado. Então, a partir do mestrado que começou, então, a haver uma sedimentação, uma consolidação disso tudo, desse interesse, vamos dizer assim. Eu diria, então, que no mestrado o interesse virou realidade. Aquilo que era um interesse passou a ser uma realidade, passou a ser uma prática. Tá? Perfeito. E daí também, algo que lá na graduação eu estudava, eu lia sobre, eu via vídeos, eu via, enfim, materiais. Tinha colegas que trabalhavam com isso, que compartilhavam apostilas, livros, enfim. Era algo também que me despertava muito interesse. Era a área de simulação por CFD, né? Fluido dinâmica computacional. Então, no mestrado, daí que eu tive também a oportunidade de na prática, né? Então, exercer isso e consolidar esse conhecimento em CFD, em fluido dinâmica computacional. Certo, perfeito, perfeito. Vejo que você tem um grande conhecimento aí que está podendo ajudar o pessoal que está seguindo aí. Então, se você conhece alguém aí, envia essa live pro pessoal, vamos compartilhar, já deixa um joinha aí, vamos seguindo aqui. Tomar uma água. Se eu tomar uma água, professor também, fique à vontade. Perfeito. Bom, então, para dar sequência, gostaria que você falasse como você atua no Laboratório de Materiais de Computação Científica, que é um laboratório bem amplo e tem diversas áreas e linhas de pesquisa, né? Assim como você já citou, são mais de 30 pesquisadores que atuam hoje, né? Então, é uma bagagem de conhecimento que está sendo desenvolvida e, em conjunto com os professores, que é de grande destaque, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as principais linhas de pesquisa, assim, o que vem sendo desenvolvido e quais seriam os tópicos mais relevantes, assim, atuais, no caso, para engenharia química e ciência, né? Por favor. Perfeito. Muito boa pergunta. Então, basicamente é o seguinte, no LabMac, nós somos em 3 professores, eu, a professora Cindy, o professor Guilherme, e a gente atua de uma forma muito integrada. E eu acho que isso é realmente muito legal, né? Porque as decisões, as estratégias e tudo mais, é tudo muito discutido, é tudo muito... É tudo feito em harmonia, em sintonia, tá? De forma que todos concordam, todos se sentem muito parte, né? Então, de fato, nós compartilhamos as diversas pesquisas que são desenvolvidas no laboratório. Todos participam efetivamente, né? Então, hoje nós temos desde intensificação de processos usando microfluídica, né? Então, é uma área que nós estamos também expandindo. Hoje temos trabalhos em fotocatálise, usando reatores de microcanais, por exemplo, tanto experimental quanto simulação, em fase gás, em fase líquido. E também, para o futuro, a gente pretende em multifásico também. Até... Eu gostaria de abrir um parênteses, para quem não entende o que é microfluídica, aí eu vou mostrar esse microreator aqui. Então, seriam microdispositivos utilizados para fazer reações químicas. Até o professor vai poder falar melhor para nós o que seria a engenharia química aplicada a microreatores. Então, isso aqui seria um reator que é aplicado, tem diversas aplicações. Então, se você puder falar algumas das aplicações da microfluídica, também vai... Com certeza. Vou primeiro dar um panorama geral e depois... Isso, claro. Para detalhar um pouco mais. Mas, então desde microfluídica, aplicada em diversas áreas, fotocatálise, agora também estamos com trabalhos em
polimerização em microcanais, síntese de compostos usando enzimas em microcanais, também uma proposta em órgão na chip, né? Obviamente usando microfluídica, plataformas microfluídicas. Enfim, diferentes rotas aí que estamos seguindo, né? Usando então microfluídica, tanto experimental quanto de simulação. Também temos trabalhos com equipamentos macroscópicos, né, industriais, tanto de simulação computacional quanto experimental, envolvendo CFD, envolvendo simulação macroscópica, um trabalho que iniciamos recentemente de doutorado que, por exemplo, vai se basear numa planta química inteira, né? Então, simulação e otimização de toda a planta, né? Visando, então, questões de segurança, questões ambientais, bem interessante. Então, usando esse tipo de software, o Aspen Plus, inclusive, né? Forte também, tem todo um histórico na área de materiais avançados, nanotecnologia. Então, nós temos muita coisa em síntese verde, né? De nanopartículas, absorventes, sensores, enfim, é uma linha muito, uma área muito grande aí, né, no laboratório. Nós temos um campo de atuação realmente bem amplo, né? Aplicações biomédicas, nanomateriais para aplicações biomédicas, também é de nosso interesse, materiais com propriedades antimicrobianas, enfim, materiais para agricultura, também essa é uma área que nos desperta muito interesse, né? Óxido de zinco, enfim, nanoestruturado para utilização em aplicações na agricultura. Também agora, ultimamente, estamos entrando também em algumas aplicações envolvendo inteligência artificial, data science, machine learning. Também temos trabalho nessa área, né? Por exemplo, captura de CO2, enfim, valorização de resíduos industriais. Você partir de um determinado resíduo e não só tratar aquele resíduo para dispô-lo num aterro, enfim, por exemplo, mas sim extrair valor daquilo, né? Eu acho justamente a valorização do resíduo, obter então produtos de valor agregado que você possa, a partir de um resíduo, chegar em um produto, né? Chegar em algo comercializável. Então isso também é muito assim vivo no laboratório, de muito interesse, tá? Então nós temos realmente um campo de atuação bem grande, né? O LabMac é um laboratório que assim permite você ter uma interação, uma sinergia entre áreas, entre diferentes campos da engenharia química e da ciência e engenharia de materiais, que estão muito entrelaçados, né? A engenharia química depende de materiais e a engenharia de materiais depende da engenharia química. É uma coisa muito sinérgica, né? É uma interação muito forte que há entre essas áreas. E como é um laboratório que engloba as duas frentes, né? A parte de materiais, a parte de simulação, a parte computacional, isso é muito interessante. Também temos trabalhos, por exemplo, na área de simulação, focados na simulação de distribuição de intensidade luminosa, fótons, né? Então, a partir então, de uma fonte luminosa, fazendo um tracking de fótons. Também, recentemente, iniciamos em eletroquímica. Então, num primeiro momento, nós estamos aí focados na parte computacional, né? Então, simulação, temos já alguns trabalhos, tem um trabalho publicado, estamos fechando outros, né? Em parceria com o exterior. E também vamos trabalhar experimentalmente nessa área do laboratório. Então, cada vez abrimos mais frentes, né? Então, temos muito interesse por digamos, uma amplitude, mas todas elas estão conectadas, né? Eu diria que não são campos, assim, desconexos, sem relação alguma, não. Na verdade, são diferentes áreas, mas todas elas são conectadas e se cria todo um sinergismo, que por isso que eu acho que a gente está aí seguindo como um grupo bem robusto, né, e motivado, né, porque ele justamente cria um sinergismo muito interessante. Sim.
Essa correlação e união de diferentes áreas do conhecimento, ela é muito bem aplicada assim, no laboratório, né? E eu vejo que isso faz avançar a ciência a cada dia mais, né? Com certeza. A ciência hoje em dia, né, ela é muito multidisciplinar, né? Então, você, por exemplo, pegar ali um laboratório digamos, você tem um laboratório e focar, digamos, apenas em um único aspecto, não, vou me especializar nesse aspecto, vou trabalhar apenas com isso, e etc. Você é um expert nisso. Eu acho que, ok, tem mérito, mas, digamos, não está alinhado com a tendência da ciência hoje, né? A tendência da ciência hoje ela é muito multidisciplinar. Então, envolver, por exemplo, tanto a síntese do material, né, a sua caracterização, se possível associar com uma simulação computacional, otimização do equipamento onde é feita aquela síntese. Por exemplo, deixa eu dar um pequeno overview aqui. Imagine que você vai fazer uma síntese de um nanomaterial usando um reator batelado de mistura. Então, você, por meio de uma simulação computacional, você pode verificar quão boa está a mistura nesse tanque. Se tem zonas mortas, se tem, né, caminhos preferenciais, enfim, se a distribuição de calor, de temperatura, está uniforme, está homogênea ou não. Então, por meio de uma simulação por CFD, você pode otimizar as características operacionais. Em termos de misturador, por exemplo, como vai ficar a pá, vai ficar uma pá reta, enfim, isso obviamente é bem consolidado, mas você pode então propor mudanças geométricas, mudanças operacionais, por exemplo, a troca de calor, ela pode ser mais efetiva e você pode, por meio de CFD, por exemplo, descobrir como intensificar essa troca de calor para ter uma distribuição de temperatura homogênea no tanque e melhorar a mistura do tanque, no tanque, e assim por diante. Isso, obviamente, vai impactar muito no material que você vai sintetizar, em termos de distribuição de tamanho de partícula, em termos de morfologia de partículas, se vai ser um nanomaterial na forma de esfera, se vai ser um nanomaterial na forma de bastonete, enfim. E, obviamente, essa característica do material, em termos de distribuição de tamanho de partícula, em termos de forma, vai impactar na aplicação final. Imagine que você vai aplicar esse nanomaterial na agricultura, por exemplo. O tamanho de partícula e formato de partícula vai ter uma influência significativa. Na medicina, por exemplo, na aplicações biomédicas, ainda mais. Então, eu vejo que você tem uma interconexão muito forte desde da simulação do equipamento, a otimização do equipamento, em que você vai fazer aquela síntese do material, até a aplicação final. Então, você tem uma junção muito forte da engenharia química com a engenharia de materiais. Né? E como tudo isso está contido no LabMac, realmente nós temos o privilégio, né, de poder, então, unir E com relação à computação científica, até na última semana eu tive conversando com o Benjamin, que é coordenador lá da pesquisa lá na BASF, em San Diego, e até ele me comentou que atualmente é muito utilizado machine learning, simulação combinada com experimentos para enfatizar e melhorar, né, para otimizar processos e produtos, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco mais nessa questão prática, assim, como que o engenheiro químico, como é que ele vai aplicar isso no dia a dia dele, assim? Por favor. Certo. Então, novamente, muito boa pergunta, tá? E aqui eu acho que eu vou procurar me conter, porque senão eu vou ficar a tarde toda falando. Não, temos 1 hora no máximo. Tem bastante coisa para falar. Sim. Então, assim, ó, a simulação computacional, ela pode servir a diferentes objetivos, tá? Assim, a gente pode fazer... Vou focar no CFD, tá? Para não entrar nas outras áreas. Tá? Vou fazer só depois uma pequena comparação com outras formas de simulação para a gente ter um overview. Mas vou focar mais no CFD. Então, imagine que você está trabalhando com CFD. Você pode ter diferentes objetivos. Por exemplo, um objetivo, utilizar o modelo computacional para entender o que se passa no interior do equipamento. Tá?
porque às vezes você tem lá um equipamento que é uma caixa preta, né? E você então quer saber como está o escoamento naquele equipamento, se o escoamento está se comportando bem, se a distribuição de calor, né, de temperatura, está ok, está uniforme, ou seja, se a troca de calor está boa, né, lá no equipamento industrial. Então você pode usar o CFD para entender o que se passa lá dentro. E para isso, então, você vai ter que validar esse modelo, você vai ter, então, que ter dados experimentais, isso é muito importante também, tá? Deixa eu já falar nesse ponto, assim, a modelagem e simulação não desvincula do experimental, tá? O experimental é importantíssimo, porque nós precisamos de dados experimentais para termos evidências empíricas para validar o modelo, para ver se o modelo está representando a realidade, né? Porque você pode ter um modelo que não representa a realidade. E, então, dados experimentais são, sim, essenciais. Né? Um experimento bem conduzido, etc. Mas, então, a partir do momento que você tem esse modelo validado, você pode, então, entender o que se passa dentro do equipamento, você pode propor modificações na geometria, você pode propor modificações nas condições operacionais, que é a otimização, né? Isso. Do equipamento. Então, por exemplo, assim, você pode, por meio de um CFD, você pode ver, por exemplo, esse reator não está trocando bem calor. Então, e se eu colocar mais aletas, ou se eu, colocar aqui um trocador de calor do tipo espiral em determinadas posições internas do reator, será que não vai melhorar a homogeneidade da troca de calor e, portanto, do perfil de temperatura e tudo mais? Então, você vai ter, por meio do CFD, insights de como melhorar o equipamento, de como otimizar esse equipamento, assim por diante. Outro objetivo é escalonamento, né? Escalonamento de equipamento. Por exemplo, você vai para a escala de bancada em laboratório, desenvolve, né? E a gente tem todo aquele ritual, né? Escala de bancada, pré-piloto, piloto, até chegar na escala industrial. Tem que ir aumentando a escala progressivamente. Na escala industrial, né, por exemplo, no tanque de mistura, né, nós temos lá as regras clássicas, né, de escalonamento para fazer scale-up, mas, por exemplo, determinadas situações, determinadas características, etc., você consegue ter um insight muito maior usando um CFD, por exemplo, né? Então, escalonamento de um bioreator, por exemplo, onde você tem ali uma limitação muito sensível, porque é o seguinte, num bioreator, para dar um pequeno exemplo, né, você tem um balanço de forças, vamos dizer assim, que é o seguinte, você tem uma mistura interessante, mas também você não pode ter um cisalhamento muito forte, porque você causa estresse nas células. Né? Se for um bioreator que tem uma fermentação, um fermentador industrial, né? Células, às vezes, animais, inclusive, sendo usadas, enfim. Então, você tem que ter um balanço muito sensível ali. Então, você pode utilizar, por exemplo, o CFD para calcular qual a tensão de cisalhamento gerada, né? E com base nisso, se você tem estimativas, qual deve ser o cisalhamento máximo para não afetar essa sua cultura, você consegue, então, fazer o escalonamento de uma forma bem assertiva, de uma forma bem rigorosa, né? Nesse tipo de experimento, eu acho que um dos melhores benefícios, além da otimização, é a questão de recursos, né? Você vai estar poupando, deixando de gastar muito recurso, né? Que você vai fazer um experimento, vai perder, no caso você falou de células, né? Organismos vivos, né? São coisas que são, assim, tem alto custo, né? Então, acho que essa simulação, ela vem de encontro com isso também. Né? Perfeito, muito bem colocado, porque realmente custo e tempo, né? Porque também, assim, imagine que você vai testar diferentes configurações. Isso vai envolvendo, obviamente, um custo, como você falou, e tempo de fazer, de testar, enfim. E a simulação, ela pode te dar, assim, como eu te falei, ela pode servir para diferentes objetivos. Uma forma pode ser dar insights. Então, justamente, você pode, por meio de um CFD, testar diferentes configurações, diferentes arranjos, e ver, então, em qual caminho você vai seguir. Digamos assim, qual o caminho que te leva a uma situação desejável. E justamente com base nesses insights, daí sim você pode construir um protótipo, verificar se aquilo que o CFD te indicou é observado empiricamente, enfim. Mas isso poupa muito tempo e muito dinheiro.
Isso, tá? verdade. E outra característica, assim, outra finalidade que você pode ter é para estudar fenômenos, né? Usar a simulação computacional, que a gente tem feito isso em alguns trabalhos recentemente, que é o seguinte, o objetivo nem o foco principal nem é, por exemplo, validar o modelo, ter lá um modelo que tenha 0,1% de erro, um modelo extremamente rigoroso em termos de validação para o experimental, mas sim usar o CFD para ter ideia de efeitos, né? Efeito de diferentes fenômenos envolvidos num reator eletroquímico, por exemplo, e assim por diante, fotoquímico e assim por diante. Então, você pode usar a simulação computacional para entender efeitos de mistura, efeitos de concentração, transferência de massa, distribuição de campo elétrico, potencial, por exemplo. Enfim, também temos feito trabalhos nesse sentido, né? E essa é uma outra característica do CFD, tá? E daí é o seguinte, também nesse contexto que você está falando, tem, assim, sem dúvida alguma, eu acho que isso já está claro para todos também, assim, que o mundo como um todo, né, está tendendo à digitalização, não só nos processos, mas em tudo, né? Eu acho que 2020 acabou acelerando isso tudo, né? Bastante, né? Nós estamos tudo, né, com tudo hoje digital, né? Veja essa online. live digital, tudo online, tudo mudou muito, digital, né? Mudou muito. Então, já havia toda essa tendência, mas eu acho que de março do ano passado, claro, tudo acelerou. Né? Mas melhorou muito, né? Um conteúdo excelente como esse de hoje, que basicamente é uma aula que o professor está passando para nós aqui, é possível com o avanço da tecnologia, né? Isso é muito bom para o avanço da humanidade e tudo, né? Com certeza. Então, enfim, daí, então há toda uma tendência à digitalização. E as empresas têm muito interesse nisso. Né? Uma forma também é essa ali que você indicou, que também a gente tem interesse em um laboratório nessa linha, tá? Que é a seguinte, você pode usar o CFD como uma ponte daí, tá? Que é a seguinte, você tem os dados experimentais, então você tem alguns dados lá da planta ou do laboratório, enfim, tem dados experimentais que servem de base. Com base nesses dados experimentais, você cria um modelo computacional, por CFD, por exemplo, e valida o modelo. Então, é imprescindível, neste caso, nesse tipo de aplicação, é imprescindível que você tenha validação. Então, você valida o seu modelo. Então, agora, a partir do momento que o modelo está validado, você pode usar esse modelo para gerar uma nuvem de pontos, uma nuvem de dados, tá? E a partir dessa nuvem de dados, você pode treinar uma rede neural, você pode, então, usar algoritmos, porque daí é o seguinte, daí uma coisa também tem que ficar muito clara, uma rede neural, por exemplo, ela é específica, né? Enquanto um modelo de CFD, ele tem uma robustez maior, ele tem uma característica genérica, por exemplo, né? A rede neural ela é treinada para aquela situação específica, né? Então, algoritmos, machine learning, etc., eles são específicos, mas justamente lá para a indústria, para determinado processo e assim por diante, é o que se busca. Né? Você realmente quer um modelo específico para aquela parte da planta, para aquele processo que te dê a resposta que você quer com confiabilidade por tempo. Daí sim, aí ainda é mais interessante machine learning, data science, machine learning, está muito conectado também, tá? Mas basicamente data science, big data é a análise de grandes conjuntos de dados e machine learning está ali no treinamento de rede neural, no estabelecimento de algoritmos de otimização e assim por diante. Mas são característicos desses algoritmos, dessas estratégias, um baixíssimo tempo de aplicação, tá? De simulação. A gente sabe que o CFD, dependendo da aplicação, ele pode sim tomar um tempo, pode ter um custo computacional. Você tem simulação computacional que pode levar segundos para rodar, horas, dias ou até meses. Tem a questão do custo computacional também para rodar, né? Sim, isso depende muito da complexidade do problema, né? Você pode ter, por exemplo, um reator multifásico ou uma coluna de destilação, né?
simulação de coluna de destilação, certamente a professora Cíntia vai poder falar muito no futuro próximo, né? Ela tem uma vasta experiência com isso. Então, basicamente é o seguinte, imagine que você tem que simular lá tridimensionalmente, mais de uma fase, envolvendo aí transferência de calor, transferência de massa, etc. Isso pode levar meses, tá? Para cada simulação, transiente, etc. E aí, tudo isso também entra nas abordagens, nas estratégias de simulação, tá? Obviamente, acabei entrando em alguns aspectos aqui, né, divagando um pouco, mas é importante ter claro isso, porque daí tudo isso também a gente aborda no laboratório, nos trabalhos que nós fazemos, porque não é chegar na frente da máquina e clicar em botões e etc. Não, porque você tem que saber o seguinte, tem que entender muito bem da fenomenologia, tem que saber muito bem as equações que estão sendo resolvidas, o método numérico que está sendo usado e as estratégias. Por quê? Não basta lá, por exemplo, pega um CAD do reator completo, lá com todas as características, vou colocar para rodar. Você pode, num caso desse, precisar de um supercomputador e levar 1 ano ou 2 para rodar. Nossa. E não é o que você precisa. Entendeu? Então, você pode fazer simplificações no modelo, você pode fazer, digamos, dar um zoom uma determinada parte do equipamento que lhe interessa e focar naquela parte para extrair a informação que precisa. Enfim, isso tudo vem com a experiência e com as estratégias de simulação, tá? E tudo isso a gente também desenvolve no laboratório, tá? Mas então, agora voltando para o tema que você estava falando. Então, daí você pode então usar o CFD para treinar essa rede neural, por exemplo, para estabelecer algoritmos de otimização. E esses algoritmos eles rodam muito rápido, tá? Então você com um clique, em segundos ou frações de segundos você tem a resposta. E obviamente isso é muito mais prático, digamos, do que fazer o experimento e em alguns casos do que fazer o CFD. Então existe sim um interesse. Deixa eu dar um exemplo, assim, a gente tem contato com empresas, né? Estamos em negociação, em contato para justamente fecharmos projetos nesse sentido, isso tudo também é de muito interesse para o laboratório. Por exemplo, uma empresa, que obviamente eu não posso citar nomes aqui, nem dar detalhes, mas que demonstrou interesse em um determinado momento, que era um algoritmo que eles desenvolviam junto com a Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, né? E eles não... É uma empresa brasileira, assim, isso que é triste, é uma empresa brasileira, eles fazem trabalhos nesse sentido nos Estados Unidos, mas nunca tinham feito nada como uma universidade brasileira, mas eles tinham interesse agora de trazer isso para o Brasil e começar a desenvolver isso no Brasil também. Mas, por exemplo, o que eles tinham interesse? Eles tinham interesse em fazer coletas ao longo de determinados pontos da linha de produção e com base nessas coletas, né, então, coletar o material, né, então veja que aí a gente está linkando também, olha, indústria com simulação com materiais, né? Então coletar lá, por exemplo, durante o processamento e fazer análise térmica, né, caracterização, e com base nas características desses pontos intermediários da linha, prever a característica do produto final. Então isso envolve correlações avançadas, né, redes neurais, algoritmos avançados de machine learning, etc. E eles têm muito interesse nisso, por exemplo. Por quê? Isso vai ser extremamente útil para a empresa. Imagine que existe ali um modelo bem preciso, robusto, que a partir de características, por exemplo, de um TGA, de um DSC, de um ponto intermediário da linha, consegue prever, e às vezes isso você pode ter até em linha, né, alguns métodos de análise em linha, então você consegue coletar esses dados em linha, já alimentar o algoritmo, e com base nisso você consegue prever as características do produto final em tempo real. Então isso é de muito interesse, apenas um caso, um exemplo aí, de uma empresa que tem interesse nesse tipo de aplicação, tá? Que envolve justamente, só reforçando, materiais, simulação, num processo industrial da engenharia química, tá? Certo. Um outro caso, também dessa mesma empresa, mas uma outra linha. Eles têm lá um reator em um outro país, né, que produz 80 toneladas por dia, né, de um determinado produto. Certo. E é um reator monumental, né? Monumental, uma coisa gigante.
né, em escala industrial, né, full scale. E eles já têm evidências de que se eles mudarem a distribuição de ar no topo do reator, mudarem a posição, né, a forma como distribuem o ar no topo do reator, eles podem otimizar a produção. Só que daí, qual é o grande problema deles? Imagina um reator desse, não é tão fácil você ir lá e fazer teste. Claro. Um reator que produz 80 toneladas por dia, você vai lá agora, vamos parar o reator para fazer teste. Parar todo o processo vai sair. É complicado. Então, neste caso, eles têm interesse em modelos CFD, por exemplo, né? Daí já não é machine learning, etc. É CFD. Porque a partir do momento que você tem um modelo CFD, você pode agora estudar o efeito justamente da distribuição do ar, colocar diferentes posições de alimentação, ou mudar vazão de alimentação, temperatura de alimentação, enfim. E verificar justamente como isso impacta. Então, a partir do momento que você tem um modelo de CFD que representa o processo, você tem a validação desse modelo, você pode estudar essas diferentes configurações, ver para qual caminho se deve seguir, e aí, daí sim propor uma modificação que eventualmente vai ser implementada lá na planta. Então, veja que a digitalização desse reator por meio de um modelo de CFD sim, é de grande interesse, para dar apenas um exemplo também de empresa que tem interesse em CFD. E é muito amplo isso, tá? Então, realmente, por exemplo, deixa eu trazer agora para uma outra aplicação do laboratório, tá? Não CFD. Aí, neste outro caso, até para a gente fazer um paralelo disso. Modelagem de simulação também tem diferentes níveis de detalhamento, tá? Você tem, por exemplo, uma fluida dinâmica computacional, CFD, que permite você estudar o escoamento, transferência de calor, transferência de massa, reação química, pontualmente no equipamento, né? São os chamados modelos aparelhos distribuídos, são equações diferenciais parciais, complexas a serem resolvidas, você tem métodos numéricos robustos ali por trás e assim por diante. Né, que existe um custo computacional realmente, às vezes, significativo. Às vezes você precisa de um cluster, né? E o tempo, às vezes, é grande, né? Pode ser bem significativo, meses, por exemplo. E existe, por exemplo, a simulação macroscópica. E para determinadas aplicações, é o que você precisa, sabe? Então, assim, é aquele negócio. Às vezes você pode estar matando uma mosca com uma bala de canhão. Sim, é verdade. Né? Então, assim, você precisa saber para quê, para o problema que você deseja resolver, qual também é a abordagem mais interessante. Então, não é só assim, digamos, eu tenho um problema para resolver, vou fazer CFD. É necessário? Às vezes não. E, por exemplo, a gente está iniciando agora um doutorado que é de interesse da indústria, né? Uma aluna orientada pela professora Cíntia, né? Eu sou o orientador. E, basicamente, lá o foco deste trabalho é rastrear um determinado contaminante, um determinado composto que tem um grande prejuízo ambiental e para a saúde humana e animal, inclusive, né? Que pode ser gerado durante o processo produtivo. Só que lá, neste caso, você tem a planta como um todo, né? E diferentes pontos dessa planta podem enriquecer diferentes, vamos dizer assim, espécies desse determinado contaminante. Então, dependendo da temperatura que está lá no queimador, dependendo da... enfim, com relação características. Na questão de simulação, a gente vai ficar aqui horas falando. Eu sei que o professor tem um conhecimento enorme nessa área. Já vou finalizar. Para a nossa sequência, como temos mais 10 minutos, eu gostaria que você falasse aí uns 5 minutinhos sobre a sua experiência na Universidade de Eindhoven, lá em Países Baixos. Né? Contar um pouco pro pessoal, assim, 5 minutinhos. Bacana. Tá. Depois eu vou fazer um fechamento. Perfeito. E eu acho que é muito interessante. Lá em Eindhoven também foi uma experiência muito bacana. Foi um período muito interessante. Eu fiquei lá de outubro de 2019 a março de 2020. Então, eu acabei voltando na última linha ali antes de começar a pandemia. Foi bem... Né? Assim, estive lá então no departamento de engenharia química e química. Tá? Vou fazer um resumo bem condensado aqui. Claro. Achei muito interessante a dinâmica do departamento. Realmente eles procuram integrar muito bem a engenharia química com a química, então tem trabalhos lá muito profundos em que tanto aspectos da química orgânica e etc., quanto de engenharia estão no mesmo contexto. Tá?
e basicamente lá no grupo do Timothy Noel, que não está mais em Eindhoven. Hoje ele é professor na UvA, na Universidade de Amsterdã. Em Eindhoven ele era professor associado e ali por junho, por aí, ele migrou para Amsterdã porque daí ele recebeu uma proposta lá para ser full professor, né? Que é o professor titular aqui. Então, basicamente uma promoção na carreira. E ele foi então para a Universidade de Amsterdã. Então, Eindhoven é uma cidade bem pequena, tem ali aproximadamente 200 mil habitantes. Então, é uma cidade que você consegue a pé ou de bicicleta ir para qualquer ponto da cidade. Olha só. E a universidade é uma universidade, obviamente, menor do que a UFSC. Assim, se a gente for comparar, ela é basicamente o tamanho do centro tecnológico, do CTC nosso. É bem menor, porque ela é uma universidade de tecnologia, né? Ela é só focada em tecnologia, então o foco são engenharias, física, química, enfim. Mas tem uma estrutura bem interessante. Tá? Então foi um período assim, bem bacana mesmo. Assim, de muito contato com muitas culturas e diversidade, porque o grupo lá tinha essencialmente italianos, chineses, russos, eslovenos, tinha uma brasileira, que era pós-doc, enfim, pessoas de vários lugares do mundo, né? Obviamente holandeses, né? Alemães, enfim. Tive principalmente contato lá com o pessoal da China, né? A gente, inclusive, tem até hoje, né? A gente está fechando um outro paper, já publicamos um paper, estamos fechando um outro paper, tem mais 2 na fila, né? Produtividade também está bem interessante com eles lá. Sim. E, basicamente, a gente trabalhou lá naquele período, tem trabalhado também, né? Porque, basicamente, desenvolvemos uma amizade também muito forte com o Timothy Noel, né? Realmente uma pessoa também muito, muito bacana para se trabalhar. A gente tem hoje uma amizade, um contato muito forte com ele. E trabalhamos ali como se fosse uma orientação, não uma orientação formal, mas um acompanhamento desse trabalho de doutorado. Então a gente tem participado aí desde aquele período até hoje nesse trabalho, né? Então foi muito produtivo, muito rico assim em conhecimento, né? Em debate científico. Havia reuniões aí praticamente semanais com o grupo, então foi bem interessante mesmo. Tá? E, obviamente, assim, algumas características culturais, né, marcantes, assim, interessantes, né, do povo holandês, principalmente. Né? O povo holandês é um povo muito direto, né, assim, mesmo na Europa, eles são às vezes, mal interpretados, vamos dizer assim, por vizinhos, etc. Porque é realmente uma característica do povo holandês ser muito direto, e lá na Europa eles são considerados rudes por isso. Eles são, né, os vizinhos, inclusive alemães, assim, consideram eles muito rudes, porque eles são muito diretos. Ou seja, eles falam o que pensam. Literalmente, não tem rodeios. Eles são muito abertos e... Entendi. Só que isso, do ponto de vista profissional, eu acho muito interessante, tá? Então, é um país extremamente pequeno, menor que Santa Catarina. Para você cruzar, você ir de Araranguá a Joinville, aqui em Santa Catarina, é a mesma coisa que você cruzar o país inteiro lá. É extremamente... E assim, vai daqui de Florianópolis a Lages. É como de Araranguá, Joinville, Florianópolis a Lages. Você tem um país. É um país extremamente compacto, obviamente. Essa compacidade do país assim, gera uma homogeneidade maior, então é um país que tem muita facilidade de transporte, né? O transporte público lá é uma maravilha, né? Então você realmente lá, se você quiser, você não precisa de carro para ir para qualquer lugar, tudo por trem, etc. Muito bem. Isso é muito interessante. Mas foi uma excelente experiência, então. Bom, foi uma excelente experiência. Eu gostaria que você falasse um pouco, rapidamente, mais uns 2 minutos, falar um pouco sobre sugestões, assim, para jovens pesquisadores, assim, futuro, assim, alguma dica, assim, para o pessoal que está iniciando a carreira, assim. Bom, muito interessante também, né? Então, assim, para quem está no começo de carreira, obviamente nós vivemos um tempo aí diferente, né? Nós estamos num período de mudanças, né, muito fortes. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, todo mundo está acompanhando isso.
Mas eu diria que é o seguinte, quem está desde a graduação e até os pesquisadores que estão em pós-graduação têm que se sentir privilegiados. Por quê? Para onde que nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para a sociedade do conhecimento. Então, hoje você estar vinculado a uma universidade, você estar estudando, você estar pesquisando, você estar desenvolvendo conhecimento, é você estar sintonizado com o futuro. Sim. Tá? Então, mudanças estão acontecendo e nós temos que estar atentos a essas mudanças. Então, de fato, não podemos nos basear apenas no passado para planejar nossa carreira para o futuro. Nós temos que estar atentos às novas tendências, envolvendo, por exemplo, digitalização. Então, aprender software, aprender estar conectado com as ferramentas computacionais, isso tudo é muito importante, é uma dica muito importante também. Claro. Mas também, eu diria que é o seguinte, você estar hoje numa graduação, você estar numa pós-graduação, é um privilégio e digamos, é o que se deve fazer. Porque realmente a sociedade caminha para esse sentido, caminha para a sociedade de conhecimento, caminha para, digamos, cada vez mais nós vamos deixar de lado, digamos, o trabalho laboral, né, braçal e assim por diante. Infelizmente, isso tem um impacto na sociedade, mas isso é evidente, né? Então, você estar envolvido com a produção de conhecimento, com a ciência, com a disseminação de conhecimento, com a engenharia, principalmente a nossa área, a área tecnológica, eu vejo assim que tem realmente uma conexão muito grande com o que há de vir. Então, meu principal conselho, estude, esteja sempre conectado, sempre sintonizado com as tendências, procure focar, então, também nesses aspectos de digitalização, de software, algoritmos, isso também vai ser muito importante para o futuro, tá? E seja flexível, tá? Sim. Eu acho que também a carreira hoje em dia vai exigir flexibilidade, vai exigir estar sintonizado com diferentes caminhos a seguir e não mais aquela coisa tão rígida, tão flexível. Claro. Então, seriam os principais conselhos. Professor, eu tenho que agradecer. Infelizmente, o tempo está fechando já, mas foi um prazer tê-lo você aqui. Você deu, basicamente, foi uma aula, muito conhecimento, aí, essa experiência de vida que você tem, carreira acadêmica, tudo, e enalteceu muito o nosso canal. E muito obrigado, professor. Se quiser deixar uma mensagem final aí. Eu agradeço, Alex, novamente então, pelo convite e parabenizo novamente pela iniciativa, realmente muito interessante. É um prazer. Agradeço o laboratório também, né, os nossos pesquisadores, desde nível de investigação científica, pós-doutorado, todos estão aí bem envolvidos, né, e motivados. E, obviamente, também agradeço aos meus colegas, né, a professora Cíntia, a professora Guiela, que realmente a gente tem trabalhado aí como um time focado num objetivo maior, que é ver o grupo crescer e termos projeção tanto nacional quanto internacional. É isso aí. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Natan. Parabéns por tudo aí. E vamos seguindo em frente. Tá? Tchau, pessoal. Até a próxima live e fiquem ligados no canal. Tchau, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.